A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 6, Jovens, que tem como título Jonas, Deus ama a quem você detesta. Amém? Então vamos dar início à nossa podcast de hoje, a qual iremos comentar o quinto profeta menor ao qual nós estaremos estudando este trimestre, e na lição de hoje estaremos estudando sobre o livro do profeta Jonas. Então, meus amados irmãos, entre as crianças da escola dominical, uma das histórias favoritas da Bíblia é a de Davi e Golias, e outra é a de Jonas, meu irmão. Entre as crianças da escola dominical, você pode perguntar entre as crianças qual a história bíblica favorita deles. Certamente eles vão falar Davi e Golias, Jonas e o grande peixe. Então, meu irmão, a gente vai estudar essa lição de hoje de Jonas, que não é uma lição apenas para ser tratada com as crianças, mas sim com adolescentes, jovens, adultos, senhores, senhoras, anciãs e anciões. Então, meu irmão, é uma verdade bíblica, é um livro verídico, um personagem histórico que existiu e que traz ensinamentos profundos e grandes para a nossa vida. O interessante desse livro de Jonas é que vai falar sobre este grande peixe. Em Jonas 1,17, Jonas 2,10, vai falar desse grande peixe. E alguns estudiosos dizem ser uma baleia. Porém, bem sabemos que baleia não é peixe, mas um animal marinho, de sangue quente e mamífero. Eu tenho que ter isso em mente. A baleia alimenta seus filhotes por meio de mamas, meu irmão, o que não acontece com peixe algum. Não acontece com peixe algum. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 40, registra que Jesus, quando reportou-se ao episódio de Jonas, usou uma palavra grega que tem por nome ketos, ou seja, peixe gigantesco. É um peixe gigantesco. Em português, a nossa versão Almeida, revista e atualizada, traduz corretamente tanto o hebraico como o grego. Porém, quando a gente vai para a Almeida Revista e Corrigida, há uma falha na tradução, porque ele verte este termo, tanto do hebraico como grego, para baleia, e não é baleia. E isso resulta em grande confusão entre os estudantes da Bíblia. Então, meu irmão, este é o primeiro ponto importantíssimo de se falar, porque eu já ouvi pastores, pessoas que ensinam falando que era uma baleia, porém a tradução foi feita de forma errônea na Almeida Revista e Corrigida. A palavra certa é grande peixe ou peixe gigantesco. Baleia não é peixe. Ponto. Então vamos lá agora falar sobre Jonas. Jonas é realmente uma narrativa bastante emocionante e apela à imaginação dos mais jovens. Mas bem sabemos que não se trata de fábula, e sim de um relato verídico. É um homem que fugiu da chamada missionária feita por Deus. Então, meu irmão, a mensagem dessa narrativa aplica-se a todas as idades, como eu tinha falado anteriormente, e serve para mostrar que o Senhor da Seara quer. O Senhor da Seara pode. O Senhor da Seara vai nos usar na sua vinha. A experiência do profeta Jonas, meu irmão, não foi uma mentira de pescador, como alguns críticos sustentam. Vários incidentes de homens engolidos inteiros por peixes hoje são conhecidos e confirmados. O livro de Jonas, portanto, não é alegoria ou mero simbolismo, mas a narração bíblica de um fato verdadeiro, um fato que aconteceu. O nome Jonas, meu irmão, significa pombo no hebraico. Conforme 2 Reis 14, 25, Jonas era proveniente da aldeia de Gat-Efé, situada a cerca de 4 quilômetros ao norte de Nazaré. Essa é a cidade de Jonas, a aldeia da qual ele veio,
que se encontrava na Galileia. Então o livro é de autoria do próprio profeta, que usou o recurso da terceira pessoa, estilo este comum entre escritores hebraicos, para relatar a sua própria história. Jonas foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Jonas escreveu seu livro no ano 780 a.C., aproximadamente já no fim de sua carreira e cerca de 60 anos antes da tomada do Reino do Norte, ou seja, de Israel, pelos assírios, que foi o primeiro cativeiro, o cativeiro assírio. Ainda que tendo sido um arauto do Senhor, considerado um profeta de Israel, na sua missão, Jonas é mais um evangelista. Tendo este duplo ofício, um dia proclamou juízo divino contra os cidadãos de Nínive, que era a capital da Síria. Então vemos no decorrer do seu livro, ou seja, no livro de Jonas, o tema a misericórdia de Deus. Jonas difere dos demais profetas porque a sua mensagem, embora alguns profetas tenham profetizado, como nós vimos em lições anteriores, para nações estrangeiras, o livro de Jonas é exclusivamente uma pregação para uma nação estrangeira. E o tema do livro de Jonas é esse, a misericórdia de Deus. Então vamos comentar o livro de Jonas pelos seus capítulos e versículos. Então, no capítulo 1, do versículo 1 ao 16, vai falar sobre a fuga de Jonas. A palavra de Deus fora confiada a Jonas e sua chamada não poderia ter sido mais clara. Porém, o profeta resolveu não ir a Nínive, mas fugir para Tarsis, que é na Espanha. Com isso, ele tentava algo impossível, que era o que, meu irmão? Escapar da presença de Deus. Essa cidade, meus amados irmãos, se os irmãos forem ver em um mapa da época, está em regiões, em direções opostas. Então Deus disse: Jonas, tu vai para o norte, é como se ele fosse para o sul. Jonas, tu vai para o leste, ele vai para o oeste, ou seja, ele vai para uma direção oposta ao mandado de Deus. Então, à medida que Jonas procurava aproximar-se de Tarsis, mais longe ficava do local da sua missão predita por Deus. O resultado foi que o profeta, meu irmão, não conseguiu fugir da presença de Deus. E quem consegue fugir da presença de Deus? Uma vez na embarcação, a desaprovação da atitude de Jonas pelo Senhor se manifesta. Sabe através de quê? Através de uma terrível tempestade. Medo e pavor tomaram posse dos marinheiros, que procuravam todos os meios possíveis, sem, contudo, aliviar a situação do navio. O arauto rebelde sabe onde se encontrava? Lá no porão da embarcação, dormindo. Dormindo profundamente, conforme fala o versículo 5 do capítulo 1. Talvez estranhemos, meu irmão, o sono de Jonas, estando ele fugindo da face de Jeová, mas era o descanso de um homem sob falsa segurança. Estava exausto por causa da fuga e da ansiedade que dele se apoderara, quando pensava que tinha conseguido iludir ao Senhor. A versão Septuaginta diz que Jonas estava dormindo e roncando, meu irmão. Observe só. Mas o capitão da embarcação vai lá e desperta Jonas bruscamente, perguntando-lhe por que ele está agarrado ao sono. A ideia inferida é que ele não merecia esse descanso, enquanto os outros enfrentavam o temporal e clamavam desesperadamente aos seus deuses. Jonas foi admoestado a clamar ao seu Deus. Isto nos mostra, meu irmão, a condição espiritual do profeta, que em vez de buscar a Deus em favor dos marinheiros que estavam prestes a ir a pique, preocupava-se apenas consigo mesmo. O pedido do mestre do navio revela sua angústia. Está no versículo 6. Talvez assim esse Deus se lembre de nós. Os deuses, meu irmão, dos marujos, possivelmente fenícios, não estavam cooperando e o navio continuava a se avariar. Portanto, agora queriam que Jonas clamasse ao seu Deus para ver se havia possibilidade de os salvar. Então, nisso nós vemos o desespero da tripulação, porque a tripulação decidiu tomar providências. Só os irmãos ler, versículos 7 a 10 do capítulo 1.
Lançaram sorte, e a sorte recaiu sobre Jonas, que indignado respondeu que era um hebreu e servia ao Deus do céu, mas que estava fugindo dele. Com isso, todos ficaram muito aflitos. Suas últimas e mínimas esperanças de resgate, talvez naquele momento, teriam afundado, meu irmão, nas águas turbulentas que os cercavam. Vemos igualmente, meu irmão, a mão de Deus neste ato. O Senhor dirigiu as coisas de modo que as consequências revelassem abertamente o pecado do seu porta-voz. Jonas foi forçado a confessar sua transgressão e a enfrentar a deserção. Encontrava-se agora numa encruzilhada e a sentença final dos demais presentes estava em suas mãos. Iria ele para a esquerda, negando assim a Deus e possivelmente levando todos à destruição, ou escolheria a direita, não sabendo qual seria o seu fim, mas salvando os tripulantes do navio? Então Jonas ficou neste dilema, porque a sorte caiu sobre ele. E em Provérbios fala que o homem lança a sorte, mas a disposição, vamos falar dos dados, vem do Senhor. Esse versículo se encontra lá em Provérbios, meu irmão, capítulo 16, versículo 33, que fala: a sorte lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Então, os homens lançaram a sorte, mas a disposição é o Senhor quem dá. E Jonas foi forçado a confessar sua transgressão. E Provérbio também nos fala, se não me engano, é Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Que fala: aquele que não confessa as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Jonas precisava confessar, e ele confessou, mas ele tinha que deixar e voltar e seguir o caminho que Deus tinha designado para a sua vida. E dali em diante, meu irmão, entre os versículos 11 e 17 do capítulo 1, o profeta Jonas volta à razão e fez a escolha. Reconhecendo a sua desobediência, disse para os marinheiros que era preciso jogá-lo ao mar para que a tempestade se acalmasse e eles sobrevivessem. Os marujos não queriam lançar Jonas à água e se esforçavam, remando com mais intensidade, tentando chegar à terra firme. É provável também, irmão, que estivessem temendo a ira do Deus de Jonas, caso jogasse ao mar o seu servo fugitivo. Mas quanto mais eles remavam, mais agitado o mar se tornava. Finalmente, clamando ao Senhor e não aos seus deuses, os marinheiros pegam Jonas e lançam ao mar. E a palavra de Deus nos fala que a tempestade parou. A tempestade parou. Isso foi um milagre de Deus, porque o seu servo estava em caminho avesso àquele a qual Deus tinha determinado para a sua vida. A ação dos tripulantes, meu irmão, não foi precipitada, porque alguém pode dizer: foi precipitada essa ação. Não, não foi precipitada, mas algo que fizeram somente após reconhecerem que não havia nenhuma outra saída. Sua preocupação era que não fossem culpados pela morte de Jonas. Essa era a preocupação deles. Que Deus não os condenasse pelo sangue do seu servo, porque estavam somente cumprindo o que o Senhor já tinha aprovado, defendendo assim a sua inocência. A versão original nos leva a compreender, meu irmão, que levantaram Jonas com certa reverência antes de oferecê-lo às águas. O resultado contrastante deste sacrifício, entre aspas, foi que eles temeram grandemente ao Senhor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. Isso está lá no versículo 16. Pois a fúria do mar logo cessou e os marinheiros foram salvos da morte. O profeta que fugia por não querer pregar a milhares acabou sendo instrumento para a transformação espiritual de muitos marinheiros que ali citavam, porque eu tenho certeza que aqueles marinheiros creram que existe um Deus no céu que tudo pode, tudo vê. E isso nós vemos nas Sagradas Escrituras, porque antes eles estavam orando a seus deuses, mas agora eles elevam suas vozes ao Deus que tudo pode e tudo vê. Então, meu irmão, o pai, na sua misericórdia, preparou um aposento marítimo para o seu filho desobediente. Aquele peixe tornou-se o veículo da preservação da vida de Jonas. Ali, durante 3 longos dias e 3 noites,
ele teve oportunidade para meditar, esquadrinhar o seu procedimento e a sua convivência com Deus. E o versículo 2 vai nos mostrar que é o que agora é Jonas, no ventre do grande peixe. A primeira menção de oração de Jonas vai se encontrar agora nesse capítulo 2, porque no primeiro ele não clama a Deus, ele não ora a Deus, mas agora ele vai orar a Deus. No capítulo 1, nós não encontramos nenhuma referência à oração feita pelo profeta, não tem. É triste, meu irmão. Este caso não deveria ocorrer na vida de muitos crentes. Só oram quando estão em situação difícil. Mas Jonas orou. E com disposição, sinceridade e contrição. Porque agora ele está no ventre do grande peixe. Então, meu irmão, se possível, coloque-se no lugar desse profeta. Em meio a um carne escuro, de cheiro estranho, com águas, peixes e outros tipos de vida marinha e água em volta. Realmente, um lugar muito desagradável para se ficar. Porém, Jonas deve ter sentido que mesmo assim ele estava nas mãos de Deus. A primeira parte de sua oração é um clamor ao Senhor e a subsequente resposta do alto. Angustiado, gritou, e Deus ouviu a sua voz de dentro do ventre do grande peixe, meu irmão. O Salvador está, meu irmão, sempre alerta ao clamor de suas criaturas, onde quer que estejam. O servo aceitou a disciplina do Senhor, reconheceu que fora Deus que mergulhara no profundo, no coração dos mares. Ele observou que as ondas e as vagas do Criador passavam por cima dele, submetendo-se ao Senhor e àquela situação. Jonas procurou restaurar o zelo da comunhão com Deus, o seu Pai celestial. É possível, meu irmão, que Jonas tenha ficado inconsciente por algum tempo, mas logo tenha voltado ao normal para meditar sobre Deus e sua maneira de lidar com Ele. No caso, foi altamente milagroso. Certamente foi um milagre de Deus. Durante o tempo que ele esteve no ventre do peixe, ele adorou ao Senhor e orou. Sua última oração, irmã, enquanto estava ali retido, e também a principal, é a que temos neste capítulo 2. O desânimo procurava, meu irmão, dominar Jonas. Sim, ele tinha admitido a sua falta, tinha pedido perdão a Deus, mas continuava lá no seu sepulcro aquático, no ventre do grande peixe. O ambiente o sufocava até a alma, cercado por água salgada, pelas trevas e por detrito. Deve ter chegado à beira do desespero, certamente. Sentiu-se perpetuamente aprisionado. Contudo, reiterava que Deus era o seu Senhor e o agradecia, porque depois de fazê-lo descer à base das montanhas, o levantou com vida da sepultura. O desespero do profeta, meu irmão, chegou a tal ponto que às vezes pensava que as cavernas profundas lá do mar Mediterrâneo seria seu lugar final de descanso na terra. Isso está lá em Jonas, capítulo 2, versículo 7 ao 10. Mas logo depois lançaram-se nos braços misericordioso do Mestre, do Senhor da misericórdia, do Deus que tudo pode e tudo vê. Antes, meu irmão, sobre o mar, Jonas se esquecera que o Senhor estava com ele. Agora, nas entranhas daquele peixe, em alto mar, ele lembra-se que Deus está bem perto dele, meu irmão. Então, meus amados irmãos, nos últimos momentos de sua oração, arrependido, o arauto se reconsagra ao Pai. Recorda-se de que é um profeta do Altíssimo e conclui seu agradecimento ao Senhor, prometendo oferecer-lhes sacrifícios. Afirma que cumprirá seus votos a Deus com novo ânimo. Entrega-se nas mãos sagradas de Jeová, disposto a servi-lo, meu irmão, cabalmente, sem titubear. O ponto final da sua oração é uma declaração de fé.
de que a sua salvação vem somente do Senhor. Talvez o ansioso Jonas já soubesse que Deus estava prestes a soltá-lo da sua prisão marinha ambulante, vamos falar assim. E o Criador do grande peixe, o mesmo que tinha preparado para tragar o profeta, deu-lhe ordem. E logo ele vomitou Jonas em terra firme. E aí é quando entramos no capítulo 3, que vai mostrar Jonas na cidade de Nínive. Porque o peixe vomitou o profeta certamente no litoral palestino. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. Mais feliz do que outros que só receberam uma chamada. Desta vez, ele levantou-se e seguiu na direção exata. Deus disse, vai aqui, ele foi. Seguiu na direção certa. Não sabemos, meu irmão, se Deus demorou a fazer a segunda chamada ou se isso ocorreu logo após seu porta-voz voltar à terra firme. O importante que nós temos que saber é que Jonas agora ele obedeceu e seguiu para a grande cidade de Nínive. A distância era longa, só basta ver no mapa, meu irmão. E levou vários dias de viagem, porém Jonas chegou ao seu destino e agora ele começa a cumprir a sua missão, porque ele chega na capital do império da Síria. Nínive era a maior cidade da época do profeta, meu irmão. Sua população era calculada em 600 mil habitantes. Incluía vários subúrbios e outras cidades pequenas. Por isso, para atravessá-la, levava-se 3 dias. Isso está lá em Jonas 3, capítulo 3, versículo 3. É 3 dias, meu irmão, apregoando. Sua muralha interna tinha 13 quilômetros de circunferência. Imagine só o tamanho daquela cidade, era gigantesca. Uma outra muralha externa tinha 96,5 quilômetros, meu irmão. A altura delas era 30 metros e incluía 150 torres de 61 metros. A largura dos muros era tal que várias carruagens, lado a lado, podiam trafegar por cima delas. Estudos arqueológicos, meu irmão, têm provado que a cidade, durante o tempo de Jonas, era avançada em ciência, matemática, astronomia e religião. Era não somente grande, meu irmão, mas era uma cidade poderosa. A própria Bíblia diz que Nínive era importante diante de Deus. Está lá, Jonas 3, capítulo 3, versículo 3. Suas defesas não eram espetaculares e seu desenvolvimento progressivo. Havia também nela milhares de vidas saturadas pelo mal, carentes de salvação. E o porta-voz do Senhor chegou finalmente a Nínive e iniciou seu trabalho evangelístico. Ele entrou e proclamou a mensagem que Deus lhe tinha entregado. Ele estava pregoando ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem. 40 dias, se não se arrepender, será subvertida, será destruída. O efeito da pregação de Jonas, meu irmão, foi algo impressionante e maravilhoso. Os cidadãos, do maior ao menor, creram e se arrependeram de seus pecados, porque a palavra de Deus nos fala, conforme já citamos aqui, Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aquele que confessa suas transgressões e as deixa, alcançará misericórdia. E em Nínive, meu irmão, o próprio rei ordenou um jejum a ser observado pelos homens e pelos animais. A cidade se vestiu de pano de sacos e, como Jó, assentou-se na cinza. O seu clamor subiu a Deus e se converteu dos seus maus caminhos e da violência das suas mãos. Os ninivitas, meu irmão, reconheceram e abandonaram suas transgressões, sendo as principais a avareza e a ambição opressiva de dominar e controlar outras nações, anexando-se ao seu grande império. Vemos aqui, meu irmão, o maior avivamento registrado na Bíblia. A maior e mais poderosa cidade daquele tempo, submetendo-se humildemente ao único e verdadeiro Deus. A mensagem de um servo do Senhor abalou e mudou uma população inteira, meu irmão. O arrependimento sincero dominou o comércio, dominou as escolas, os templos, os palácios, as casas, enfim, meu irmão, dominou tudo.
Nínive foi sacudida até os alicerces, movida pelo arrependimento. A transformação foi total e atingiu a todos. A causa desse impacto espiritual em Nínive foi o poder convencedor do Espírito Santo associado à receptividade positiva daqueles corações arrependidos e voltados para Deus, porque o Espírito de Deus agiu na vida daqueles povos daquela cidade, acontecendo um maior avivamento, certamente registrado na Bíblia Sagrada. O versículo 10 de Jonas 3, meu irmão, é mais um entre muitos nas Escrituras a falar da graça abundante do Salvador, que contempla os atos do povo da grande capital e mudou seus planos. Estava pronto para destruí-la, mas demonstrando misericórdia, deu-lhe um prazo de 40 dias antes do juízo destruidor. Diante disso, meu irmão, Nínive tomou nova atitude diante de Deus. E o Senhor a perdoou de suas iniquidades. Depois de 40 dias, a ira divina não arrasou a poderosa e arrogante cidade, porque seus habitantes se arrependeram de seus pecados e se voltaram para Deus. Jonas 3,10 nos fala: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Porque a palavra de Deus nos fala que é pela graça, meu irmão, que nós somos salvos. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, conforme fala o Salmo 136, versículo 1. Meu irmão, se o livro de Jonas tivesse se encerrado com o capítulo 3, seria como um conto de fadas, com a costumeira frase final: e todos viveram felizes para sempre. Mas não foi bem assim. Aquele que trouxera a mensagem de Deus aos assírios agora se encontrava em situação deplorável. Em vez de se alegrar com o povo por sua mudança para o bem, o profeta resmungou tristemente sobre o milagre que transformou Nínive. O servo do Senhor estava desgostoso, estava aborrecido, estava irado. Se ele fosse Deus, teria esmagado a cidade de vez, pois o profeta lamenta por Deus não ter destruído a cidade como prometeu. Meu irmão, interessante é que o Pai Celeste usou esse seu filho, tão contrário a esta grande missão. É Deus, meu irmão, e não os homens, que escolhe e separa quem quer. Porque Deus escolheu foi Jonas para cumprir essa missão. Enfim, meu irmão, o Senhor é bondoso e usa o que temos de bom e com o tempo muda e aperfeiçoa o restante de nós. É Deus que vai transformando na vida daquele que é vocacionado e chamado por Ele. Deus conhece a cada um. Talvez na ótica humana nós pensássemos: mas por que Deus escolheu Jonas, uma pessoa que não queria que o povo se convertesse? Ele estava trazendo uma mensagem de arrependimento, mas em seu coração ele queria que o povo não se arrependesse. Mas Deus é que trabalha na vida de cada um e Deus conhece o íntimo interior, porque nós vemos só o exterior. Mas vai chegar um momento que Deus vai trabalhar na vida de Jonas, porque isso pareceu um paradoxo, essa atitude de Jonas. Não precisamos fazer uma das averiguações das razões psicológicas do caráter do homem para tentar descobrir seus motivos. Possivelmente igual a muitos de nós hoje, ele gostaria de ver o castigo, meu irmão, destruir pecadores, em vez de vê-los transformados pelo amor do Mestre. O arauto de Deus soube pregar com unção, mas infelizmente não aprendeu quão misto e vital é também a misericórdia para com os outros. Ao orar ao Senhor, este porta-voz desgostoso, ele mostra-se ciente dos atributos de Deus, mas talvez por sentir que falhara como profeta, por não ver o cumprimento da sua profecia, preferia que o Altíssimo não fosse misericordioso com os ninivitas. Tal era, meu irmão, a sua queixa, que queria morrer. E quando o Senhor lhe perguntou se esta sua ira era razoável, ele não respondeu e saiu da cidade. Alimentava ainda a esperança de que Deus destruiria Nínive e exterminaria os seus habitantes. Ele sai da cidade para ver a destruição de Nínive, mas o Senhor vem dar uma lição para Jonas.
Está lá no capítulo 4, do versículo 6 ao 11, o Senhor dando-nos uma lição a Jonas, porque poderíamos intitular esta última sessão do livro de Jonas como Jonas e o verme. Antes um animal enorme o tinha salvado, foi o grande peixe. Agora um bichinho pequeno, quase o destruía. O Senhor preparou a planta que providenciou sombra para o profeta. Depois que o Senhor preparou a planta, vem o verme, que o Senhor também preparou, que vem e mata a planta, e o sol abrasador esquentou a cabeça do arauto aborrecido. Jonas outra vez implorou que desejava morrer. Deus então lhe instruiu acerca da compaixão, indicando que muitas vezes, meu irmão, a compaixão de Jonas, como também a nossa, é mal dirigida ou aplicada. Infelizmente, eu falo isso, infelizmente, o profeta se preocupava mais consigo próprio e seu conforto do que com as almas da grande capital da Síria. Porque a Bíblia nos fala, meu irmão, que naquela cidade existia ali 120 mil que não sabiam a diferença entre suas duas mãos. Isso são um número representativo da cidade, sendo das crianças na faixa de 1 a 4 anos aproximadamente. Portanto, uma quinta parte daquela população, que a gente falou que tinha 600 mil habitantes. E ele tinha esquecido que o Senhor, meu irmão, é um Pai cheio de ternura e misericórdia, que tanto aspira a resgatar quanto reivindicar. E uma última observação que nós faremos sobre este livro de Jonas, meu irmão, é que alguns estudiosos veem certas semelhanças entre a missão de Jonas e a história de Israel. E realmente há certos paralelismos entre as duas. E, igualmente, a aplicação melhor conhecida é aquela declarada nos próprios evangelhos, que se utiliza da experiência do profeta como prefiguração da morte, sepultura e ressurreição de Jesus. O sinal de Jonas, meu irmão, foi principalmente para os judeus, mas o seu valor espiritual e didático estende-se igualmente aos gentios, pois a mensagem de esperança é para todos. Mateus capítulo 12, versículo 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em resumo, meu irmão, tanto Jonas quanto Jesus foram sepultados. Voltaram à vida, pregaram as boas novas e houve consolo e reanimação. Mas um falhou na sua compaixão, enquanto o segundo, que é Cristo, permaneceu firme na sua resolução de mostrar-se amoroso e misericordioso para com os aflitos e com os perdido. E assim nós encerramos esse comentário bíblico, a qual falamos da lição de número 6, sobre Jonas. Deus ama quem você detesta, amém? Então nós assim estamos encerrando a nossa 6ª podcast deste terceiro trimestre de 2020, a qual falamos sobre o livro do profeta Jonas. Estamos estudando os profetas menores e na lição de hoje estudamos sobre o profeta Jonas. Então que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando e até a nossa próxima podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora.